Bem, como o Marcos disse, você sabe, o meu tema é inteligência fiscal entre a tecnologia necessária e a disruptiva, né? E embora estejamos aqui num evento chamado LawTech, né, Law, Direito, eu sei que temos assistindo hoje aqui o nosso seminário pessoas de outras formações, né? Sejam ligadas à área fiscal, contábil, empresarial, e em diferentes níveis de conhecimento sobre o tema. Então, eu vou tentar o máximo possível ser abrangente. Eu estou ligando aqui, inclusive, o meu reloginho para eu tentar ficar dentro do tempo. A primeira pergunta: por que direito tributário e tecnologia? Né? E aí, vocês vão me desculpar, né, meus amigos de outras áreas, mas o direito tributário no Brasil é o mais complexo do mundo. E isso, assim, entre todos os tipos de direito. Nós temos o sistema mais complexo do mundo, o sistema tributário mais complexo do mundo, e, além disso, é um direito quase que de sobreposição. Né? A gente precisa saber das outras áreas do direito para a gente poder aplicar o nosso. Né? Então, para começo de conversa. Segunda pergunta: Paulo, você é advogado, mas falando de tecnologia, parece que é uma coisa não bate com a outra, né? O que você sabe sobre tecnologia? Você já fez engenharia? Você é formado em ciências da computação? Não, não sou. Eu acho que eu tenho duas características que eu gostaria de tentar transmitir aqui hoje para estimular vocês a pensar as estruturas empresariais, as estruturas profissionais que vocês estão inseridos, né? E isso para que vocês possam fazer avançá-las, né? E desenvolver a área tecnológica, seja da sua profissão, seja da sua empresa, do seu escritório, seja esse escritório de contabilidade, seja esse escritório de advocacia, tá? E como fazer isso? E por que dessa maneira? Porque, como eu disse, duas características. A primeira é que eu acho que eu sou uma pessoa bastante curiosa. Eu me acho uma pessoa extremamente curiosa. E eu acho que eu faço muitas perguntas. Tá? Algumas delas são perguntas certas. O que eu mais tento fazer é com que o percentual de perguntas que eu faço, tá? De perguntas certas, dentro do total de perguntas que eu faço, seja o mais alto possível. Então, novamente, e isso a gente vai falar ao final. 2 pontos: curiosidade e perguntas. Por que isso? Porque, gente, com a tecnologia de hoje, eu diria que quase tudo é possível, né? Então, hoje, a tecnologia que a gente tem à disposição, ela é capaz, por exemplo, de otimizar quase que 100%. Eu nunca digo 100% em nada, ainda mais que a gente vive num mundo complexo, de pessoas complexas, mas a gente consegue otimizar quase 99% do trabalho repetitivo, massivo. E se é repetitivo, é massivo, é passível de erro, né? Então, hoje, temos condições, somos capazes de traduzir em termos simples, né, equações ultra complexas, né? Então, a gente é capaz, nos é possibilitado uma melhor tomada de decisão, seja por meio de cruzamento de dados, de dashboards interativos, né? Por exemplo, em um parecer, em um processo judicial, em uma plataforma dentro de uma empresa. Né? Um grande amigo meu, da minha querida cidade de Patos de Minas, onde eu nasci, o Igor, né? Ele é engenheiro com formação na Alemanha e é um dos inventores, por exemplo, de automação residencial. Brasileiro, hein? Né? É uma pessoa com a qual eu gosto muito de conversar. Né? Eu sou curioso e eu pergunto muito. Né? E sempre que eu tenho uma ideia, eu ligo para ele. E eu achando aquilo ali impossível de ser feito, eu estou com um problema prático no escritório para resolver aqui e tal. Aí ele fala: nossa, muito fácil, basta fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quer dizer, tudo aquilo que a gente acha que é difícil, que a gente está perdendo tempo, que toma o tempo de várias pessoas, possivelmente, não vou dizer provavelmente, mas possivelmente, a gente consegue substituir por uma solução. Tá? Uma premissa muito importante aqui para todo mundo que nos assiste, né? E para desmistificar algumas sombras que a gente às vezes vê
as pessoas falando, na mídia, etc. Computadores, gente, software, robôs, eles não pensam. Não existe pensamento. Eles processam regras. E essas regras, elas foram criadas por seres humanos, como eu, como você. Sempre há um ser humano por trás. Seja criando normas, seja criando diretrizes, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Um exemplo. Quando se fala em machine learning, quer dizer, máquina aprendendo, não há isso na prática. Máquina, ela não aprende. O ser humano cria regras, quer dizer, o ser humano cria regras, e regras de regras, para que a máquina armazene aquele procedimento. Por exemplo, se isso ocorrer, quer dizer, se esse padrão, se esse fato ocorrer, né, então esta consequência vai acontecer. Então, se esse padrão de comportamento ocorrer, este resultado deve acontecer. Né? Exemplo prático. Se um usuário de Instagram clica em um anúncio de camiseta, enviar outras opções de marcas de camiseta na timeline do Instagram dele. Quem nunca se deparou com isso? Por exemplo, eu gosto muito de viajar, eu já morei em Viena, então eu clico lá numa foto dos Alpes austríacos. Aí vem logo depois, ou um tempo depois, anúncios de passagem aéreas, restaurantes em Viena, seguro-saúde. Quer dizer, existe um comando que, se este comportamento ocorrer, este resultado, quer dizer, essa consequência vai ocorrer. Trazendo isso para o nosso mundo fiscal. Pensem bem, se uma aquisição por uma empresa vier com uma nota fiscal, com CFOP X, combinada com o pedido de compra Y, determinado pelo departamento da minha empresa Z, consequência, deverá conter a tributação XPTO, de ICMS, IPI, aqui dentro, considerações de PIS e COFINS, ativado como bem de produção, alocado para tomar crédito, por exemplo, de PIS e COFINS dessa maneira, o IPI vai virar custo, iniciar a tomada de crédito de ICMS a partir do início do funcionamento daquela máquina, iniciar depreciação, né? O funcionamento a ser informado pelo setor de produção, porque a máquina precisa começar a funcionar. Nesse exemplo meu da área fiscal, onde que poderia dar problema aqui? Onde que vocês acham, nessa cadeia, que poderia dar problema? Eu falo que tem dois momentos no meu exemplo. O primeiro é na escrituração da nota fiscal pelo fornecedor. O segundo é na informação pelo setor de produção, onde tem mão humana, né? Quer dizer, alguém precisa imputar a informação. Porque a máquina, pessoal, ela não erra. Quem erra é o ser humano. A máquina não erra. Né? O ser humano, onde que tem o gargalo, é onde o ser humano põe a mão. Tá? E o que a gente poderia fazer para mudar isso? Né? A gente poderia integrar o sistema da empresa adquirente, a nossa empresa, com a de determinados clientes, né? Ou dar acesso ao meu fornecedor, né? Da minha plataforma, para que ele emita a nota lá na empresa dele, da maneira com que eu determinei no pedido de compra. Tá? Por quê? Porque assim a gente já está evitando o primeiro ponto de possível erro. Né? Segundo, integrar o funcionamento da máquina com o RP, o sistema de controle. Porque eu não preciso, né, de ter uma mão humana colocando no sistema que a máquina começou a funcionar. Né? Então, eu consigo evitar erros usando tecnologia. Vamos para frente. Quando se fala de robôs, e aí o Coriolano trouxe alguns filmes, eu amo filme, eu sou um apaixonado pelo cinema, né? E quando a gente fala de robô, a gente sempre lembra das máquinas dominando o mundo, etc., que ganha vida e que pensa sozinho.
Bem, eu nunca digo nunca, principalmente na área de tecnologia, né? Mas em se tratando de tecnologia, né, eu acho isso hoje ainda improvável, né? Robôs, gente, como eu falei em cima, né, acima, computadores, softwares, etc., eles realizam procedimentos pré-definidos por seres humanos. Sempre teremos o ser humano. Outro exemplo prático, tá? Nós temos uma ferramenta no escritório que a gente conseguiu desenvolver a absorção de padrão de trabalho. Então, a gente fez uma revisão, por exemplo, numa empresa de nutrição animal, tá? O robô que foi programado para identificar padrões, ele sabe que aquela empresa tem aquela atividade, ela está em tal município, em tal estado, tá? E a próxima vez que fizermos o mesmo trabalho em uma empresa similar, do mesmo setor, com algumas variações, lógico que nenhuma empresa é igual a outra, mas elas têm padrões, o sistema ele vai testar aqueles pontos já identificados, né? Se tem créditos disponíveis para aquele setor, os benefícios fiscais utilizados pela empresa daquele setor, os cálculos dos tributos. Quer dizer, houve um ser humano criativo que imputou as regras para o robô, para que ele identificasse um padrão e replicasse esse padrão. Tá? Portanto, gente, máquinas elas não erram, elas executam o que foi determinado. Seres humanos erram, mas os seres humanos eles são os mestres determinadores das regras, né? Sejam essas regras boas, sejam elas ruins, né? Porque o ser humano é o rei, o ser humano é o ponto. A máquina, a tecnologia, ela é um auxiliar, tá? Nós estamos no centro, o ser humano está no centro. Bem, hoje nós já possuímos ferramentas fantásticas no mercado, né? Você balança a árvore e a gente vai cair um monte de solução fantástica, né? Em especial na minha área, na área fiscal. Na área fiscal, a gente tem boas empresas, bons fornecedores, bons desenvolvedores de software, mas ainda há um espaço gigantesco para evolução. Seja porque o mercado evolui, as demandas evoluem, as demandas aumentam, a gente está num mundo extremamente complexo que não para de mudar. A gente viu agora há pouco o Coriolano falando de questões de realidade aumentada, de novos padrões de comportamento, de novos tipos de negócio. Então, como o mundo não é estático, como a gente está falando num mundo que é redondo, ele não é plano, como alguns querem falar que ele seja, né? A gente está em constante evolução, portanto, a tecnologia precisa também estar em constante evolução. Eu vou trazer alguns exemplos básicos. Gente, isso aqui não é super inovação, isso aqui é básico, tá? Que eu vou falar para vocês agora. Mas que a maioria das empresas, a maioria dos escritórios, seja de contabilidade, seja de advocacia, não tem sequer ideia. Tá? Por exemplo, na área fiscal. Captação, absorção de informações em diversas mídias. Né? Quer dizer, seja mídias mais simples, todo mundo está acostumado a utilizar, como PDF, Excel, né, como as utilizadas em ambiente fiscal, como TXT, etc., para os ERPs da vida, como SAP, etc. Quer dizer, captação dessas informações e transformação dessas informações na plataforma, no tipo de mídia que você utiliza. Então, eu trago essas informações de diferentes fontes, tá? Eu condenso, eu transformo para a mídia que eu utilizo, e no momento de transmitir, seja para o cliente, seja para o judiciário, seja para o fisco, nos 3 níveis, eu transformo novamente aqueles dados na mídia adequada dos receptores. Esse tipo de tecnologia, isso é básico. Se você vê o número de empresas
de escritórios que faz isso? Minúsculo. Olha também o campo gigantesco das low-techs, né? Existe, assim, um mercado ainda infinito para as low-techs. Outro é o Data Analytics. O grande problema do passado é ter dados. Hoje nós temos o excesso de dados. Nosso grande problema hoje é analisar esses dados, porque é um excesso. Nós somos seres humanos com um dia de 24 horas, nós precisamos comer, nos divertir, ir no banheiro, quer dizer, nosso tempo é curto, temos outras coisas para pensar. Então, a análise desses dados hoje, ela é mais fácil via tecnologia, e a transmissão do resultado daquela análise numa linguagem mais simples e acessível, tá? Então, hoje a gente tem um bolo gigantesco de dados, de fontes distintas, com linguagens distintas. Hoje a gente consegue condensar, cruzar e colocar de forma simples em um curtíssimo espaço de tempo, né? Então, isso não é amanhã, isso é hoje. Na verdade, era ontem, já existe, tá? Categorização de dados da maneira adequada ao trabalho, né? Então, como vem muitos dados econômicos da empresa, saber categorizar aquilo para o nosso mundo fiscal é algo que você não precisa da mão humana mais, né? A gente já consegue ter software, tecnologia adequada para fazer esse tipo de categorização, né? Então, isso é importante para todas as áreas do direito, mas na nossa área fiscal, também para todas as áreas dentro da área fiscal. Seja o advogado do contencioso, seja o advogado do consultivo, seja de uma empresa de auditoria, uma Big Four, um escritório de contabilidade, seja do próprio departamento fiscal da empresa, tá? Então, isso hoje já é possível. Eu já consigo fazer compliance e revisão fiscal de uma maneira muito mais automática, isso para evitar erros, sejam esses erros que fazem a empresa deixar de pagar tributos, e lembre-se, deixar de pagar tributos no Brasil vem com multa e juros. Multa alta, né? Se for federal, 75%. Né? Seja também quando a empresa paga demais, que é até pior. Né? Então, hoje nós temos formas e tecnologia capaz de evitar uma série de erros. Tá? E como o Coriolano falou, judiciário é um caos. É uma caixinha de surpresas. Então, vamos evitar litigar, né? Se a gente tem condições de resolver problemas dentro de casa, eu acho melhor, muito mais, a gente resolver isso de uma forma simples, não burocrática, né? Outros pontos que já existem hoje, mas assim, a boa parte das empresas não usa tecnologia. Apuração, escrituração de todos os tributos e de forma integrada, porque o sistema tributário, ele é uma teia, ele não é isolado, tá? Tudo é líquido, tudo faz parte de um todo. Se eu pago um tributo, esse tributo ele tem impacto nos outros tributos, ele tem impacto na vida inteira da empresa. Então, eu preciso ter um método, uma tecnologia que faça essa apuração de forma integrada, tá? Mesmo que a apuração seja individualizada, ela precisa ler toda a apuração dos outros tributos para que não haja incongruência. Outra coisa, o direito tributário, como eu disse, ele é um direito de sobreposição dos outros direitos, mas é um direito que vive muito de exteriorizações econômicas, né? Sobre o que incide um tributo, sobre renda, seja ela poupada, seja ela percebida, seja ela gasta, renda, né? Então, eu preciso de base econômica. Se eu preciso de base econômica, eu preciso ler as operações da empresa. Então, hoje, a gente tem tecnologia integrada dentro das operações da empresa, por exemplo, para fazer leitura, análise e implementação de supply chain porta a porta. Tá? Então, a gente consegue hoje tecnologia para fazer a leitura do ponto de vista comercial e econômico junto com o impacto fiscal. Tá?
Isso é hoje, tá? Isso não é amanhã, isso é hoje, tá? Planejamento empresarial. Gente, antigamente, quando obrigação acessória era no papel, a gente disputava pouquíssimas informações, isso era coisa do passado. Hoje é tudo tecnológico e nós estamos nus perante o fisco. Nós, pessoas físicas, nós, pessoas jurídicas, nós estamos nus. Nós, hoje, passamos nossa vida econômica ou empresarial para o fisco. Tá? Isso está tudo nas obrigações acessórias. Se o fisco pode ter isso e usar isso para nos tributar, por que nós, empresários, contribuintes, não podemos usar as nossas próprias informações para melhorar a nossa própria vida econômica empresarial? Né? Então, hoje, com os dados fiscais, eu já tenho um mapa da empresa. Né? Eu tenho todas aquelas questões econômicas empresariais para que eu possa analisar o meu próprio negócio. Né? Estudos sobre acúmulo de crédito. O Brasil é um país muito engraçado. Assim, quando eu vou fazer palestra fora do Brasil sobre o nosso sistema tributário, eu começo a rir, eu tenho que contar piada, porque senão vai ser uma grande tristeza e ninguém vai querer investir aqui no nosso país. Então, eu tento sempre, de forma lúdica, fazer isso, mas eu tenho que mostrar a realidade. Né? E um dos grandes problemas no Brasil é a questão do acúmulo de crédito, seja de ICMS, seja de tributos federais. Hoje, nós já temos tecnologia para apontar gargalos. Com esses gargalos apontados, já consigo efetivamente trazer soluções. Né? Então, isso eu consigo fazer. Eu consigo, por exemplo, ter tecnologia para estruturar, por exemplo, SIAP, outros controles de ativo, para ter maior integração entre a área de business e a fiscal, que é a grande briga, né, dentro de uma empresa, departamento comercial, departamento fiscal. Hoje eu consigo ter tecnologia para fazer uma melhor integração. Utilização de blockchain em diversos setores, e em diversas aplicações, tá? Diversas, não estou falando de algo pontual, né? Na área do contencioso tributário, por exemplo, recentemente, a gente teve, né, a decisão sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Hoje, com tecnologia, para calcular, por exemplo, 20 anos de recolhimento, eu tenho formas de fazer esse cálculo de maneira mais simples, mais otimizada, já com ajuste de obrigação acessória, já para habilitar os créditos na Receita Federal. Eu já consigo, por exemplo, fazer a categorização de decisões, deixar a jurimetria mais acurada. Eu consigo, por exemplo, ver quais são as decisões por turma do tribunal, a composição daquela turma. Por exemplo, a turma tinha uma determinada posição, mas os juízes ali, os desembargadores aposentaram. Eu consigo fazer essa evolução para conseguir ter um melhor mapa analítico para a minha estratégia processual, né? Então, isso tudo eu consigo fazer com tecnologia, tá? Revisão de autos de infração, confecção de documentos, isso não é coisa de amanhã, gente, isso é coisa de hoje. Então, qual que é o maior problema que eu vejo hoje na área fiscal, sendo que a gente tem esse mar de tecnologia à nossa disposição? E deixa eu até ver o tempo aqui, que eu tenho mais 4 minutos, eu vou tentar ficar dentro desses 4 minutos. Primeiro problema, gente. Não saber o básico. Esse, para mim, é o maior problema, na verdade. Não saber o básico, né? Não saber operar um Excel, né? O Excel, eu amo Excel, tá? E eu acho uma ferramenta fantástica. Mas ainda é um programa de versão alfa, né? Quase de segunda divisão. E olha que eu nem gosto de falar desse termo, que eu lembro do meu time de futebol, que é o Cruzeiro. Que se tudo der certo esse ano, a gente sobe para a primeira, né? E o segundo ponto são os erros humanos na imputação de dados, né? Então, quando eu falo de desafio hoje, diante da tecnologia que a gente tem, eu acho que é isso. Não saber operar o básico e os erros humanos. Por isso que treinamento é essencial. Então, não adianta você ter, por exemplo, uma Lamborghini Aventador, se você não tem como dirigir, porque você não sabe dirigir, e você não tem um posto para abastecer, tá? Ou você nem sabe como abastecer. Se o carro é a gasolina, você coloca álcool, tá? Então, não adianta eu implementar na minha empresa um SAP HANA se o pessoal não sabe coisas básicas de um Excel, tá? Então,
eu vejo hoje isso como desafio. O que eu vejo para o futuro? E o Coriolano já trouxe algumas coisas. Eu vejo maior experiência sensorial na análise de um problema, né? Então, sensorial que eu falo mais 360 graus, mais 3D, né? E o metaverso veio para nos dar essa plataforma de realidade aumentada. Então, isso não é só para fazer reunião. Eu consigo ver um problema, um fluxo fiscal em terceira dimensão. Então, isso é bom, inclusive, para análise dentro da própria empresa, dentro do próprio escritório. Nem é para o cliente essa primeira fase. É para nós trabalharmos melhor os casos. O segundo é, sim, um acesso sensorial ao cliente no acompanhamento e na implementação dos casos, tá? Então, eu acho que essa da realidade aumentada, do metaverso, isso é algo que, embora já seja do passado, eu falo que é do futuro porque quase ninguém tem isso hoje aplicado, tá? É no mundo jurídico e no mundo fiscal, tá? Uma análise mais dinâmica com correção instantânea de obrigações, quer dizer, o sistema mesmo capta o problema e ele mesmo gera a correção para ser aplicado, seja na Receita Federal, nas fazendas estaduais, é que cada vez tenham-se mais regras intuitivas, auto-aplicáveis, rápidas e multidisciplinares. Por exemplo, um iPhone, estou até colocando meu tempo, passei 1 minuto, o iPhone é uma plataforma integrada, tá? Multidisciplinar. Ali você tem um computador total, uma agenda, você tem vários tipos de comunicação, telefone, e-mail, SMS, WhatsApp, Messenger, redes sociais, bancos, né? Hoje, por exemplo, no escritório, para casos recorrentes, a gente tem oferecido, por exemplo, aplicativo, né? Como o iFood, bancos, né? Então, dar essa experiência ao cliente é hoje algo que a gente vê como essencial, mas é futuro porque ninguém faz, né? Poucos fazem, né? Padrões de comportamento, né? Cada vez mais replicáveis, o abuso maior dos algoritmos, né? Eu falei de blockchain, quer dizer, um uso maior do blockchain, que é hoje, né, algo que é muito usado em diversas situações. A gente vê muito falar, logicamente, das criptomoedas, mas a tecnologia blockchain pode ser usada em diversos âmbitos, que nada mais é do que um livro razão digital, né? E que ele é compartilhável, imutável, né? E ele registra operações, ativos, com maior confiança. Bem, finalizando minha apresentação, então, eu falei muito, mas em resumo, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é sempre lembrar de fazer perguntas, de ser criativo. São as duas premissas que eu tenho para a minha vida e que eu tento passar para as pessoas que trabalham comigo. E você pode usar para o seu bem, para o bem da sua empresa. Outro ponto, a máquina vai substituir o ser humano? Não. Ela vai substituir atividades sem demanda de criatividade do ser humano. O que há no mercado de TI para a tech? Tudo. Se não existe específico, há como customizar. E, por fim, quem erra, gente, somos nós. Nós, seres humanos. A máquina não erra. O erro ocorre porque alguém, um ser humano, imputou uma informação ou programou aquela máquina de maneira incorreta.